mais um objeto de aprendizagem do módulo 2, discurso oral, e desta vez o objeto de aprendizagem é dedicado à entrevista, como um exemplo de comunicação oral em contextos profissionais. E continuamos o estudo da OC 00776, Comunicar em Língua Portuguesa no Setor do Comércio e Serviços. Cá está. Vamos tratar hoje a entrevista. Já vimos a exposição no objeto de aprendizagem anterior, passamos agora ao 2.4. A entrevista é um processo de comunicação oral estruturado, cujo objetivo é estabelecer um diálogo orientador para recolher, avaliar ou transmitir informações. Este processo caracteriza-se por ser uma interação intencional e formal, frequentemente utilizado em contextos profissionais, académicos ou mediáticos. A eficácia de uma entrevista depende de uma preparação meticulosa, da habilidade para conduzir o diálogo e da capacidade de interpretação tanto do entrevistador quanto do entrevistado. Tipos de entrevista. Entrevista de avaliação. O objetivo é avaliar competências, capacidades ou a adequação do entrevistado para um contexto específico. Lembramos-nos logo da entrevista de emprego ou de desempenho. A entrevista informativa, que a imagem que acompanha este slide ajuda a perceber. O objetivo já é obter informações detalhadas sobre um tema específico ou uma experiência. E o exemplo é um jornalista que entrevista um especialista sobre um evento atual, um político, um cientista, alguém que seja importante dar a conhecer as suas opiniões e informações ao público. A entrevista terapêutica. O objetivo é diagnosticar problemas ou apoiar emocionalmente o entrevistado, que já será mais um paciente. E o exemplo disso será uma consulta num psicólogo. A entrevista académica, o objetivo é recolher dados para investigação ou avaliação de conhecimentos. E o exemplo de uma entrevista académica é uma entrevista que é realizada, por exemplo, para fazer um estudo qualitativo. Já uma entrevista persuasiva, o objetivo já é influenciar o entrevistado a adotar uma perspectiva ou decisão. São aquelas entrevistas que nos fazem geralmente quando nos telefonam e dizem: olha, sou da empresa tal, gostaria de saber, então, quanto é que consome de eletricidade, quanto é que paga de água, quais são a sua capacidade de internet em casa, faz assim essas perguntas. A entrevista persuasiva. O exemplo, um vendedor, por exemplo, entrevista um potencial cliente para compreender as suas necessidades e persuadi-lo a adquirir um produto, um bem, um serviço. As características de uma entrevista eficaz. Clareza e objetividade. As perguntas devem ser claras, concisas e bem formuladas, evitando ambiguidades ou questões demasiado longas. Em vez de perguntar, fale sobre o seu trabalho anterior, posso perguntar, olha, que competências é que desenvolveu no seu trabalho anterior que podem ser úteis nesta posição a que se candidata? A tal da escuta ativa, muito importante. O entrevistador deve demonstrar atenção ao que é dito, utilizando técnicas como o contacto visual, acenos afirmativos e respostas verbais breves, como entendo. Continuo. Este comportamento encoraja o entrevistado a partilhar mais informações e também o coloca mais à vontade. Flexibilidade. Outra característica também importante também para a entrevista. Apesar de planeada, a entrevista deve permitir adaptações com base nas respostas do entrevistado. Se o entrevistado mencionar uma experiência relevante que não estava no plano inicial da entrevista, o entrevistador pode explorar essa área com mais perguntas. Haver um ambiente confortável onde se realiza a entrevista.
Criar um ambiente de confiança é essencial para que o entrevistado se sinta à vontade e responda de forma genuína. O entrevistador pode iniciar com perguntas introdutórias simples, como: pode falar-me um pouco sobre a sua experiência em geral? E dessa forma relaxa o entrevistado. As etapas agora de uma entrevista. Claro, é preciso fazer um planeamento. Definir o objetivo da entrevista e os resultados esperados. Preparar uma lista de perguntas alinhadas com esses objetivos que eu quero alcançar com a entrevista. E antecipar possíveis respostas e preparar questões adicionais para explorar pontos relevantes. A abertura, nas etapas de uma entrevista. Estabelecer, desde logo, um clima acolhedor, um ambiente acolhedor e explicar o propósito da entrevista. Olha, obrigado por aceitar, ou então dizer obrigado por ter aceitado participar nesta entrevista. Gostaríamos de explorar a sua experiência neste setor e compreender como é que pode contribuir para a nossa equipa. A condução da entrevista. Seguir a ordem das perguntas previamente preparadas, mas permitir desvios que eu veja que são produtivos. Garantir que o diálogo flui de forma natural, evitando interrupções desnecessárias. O encerramento de uma entrevista. Devo resumir os pontos principais discutidos e agradecer ao entrevistado pelo tempo e pelo contributo. Resumir os pontos principais dá a oportunidade ao entrevistado de ter a certeza que o entrevistador colheu as informações que ele gostaria. Posso dizer, agradeço as suas respostas detalhadas, foram muito esclarecedoras e vão ajudar-nos a tomar uma decisão informada. A análise agora pós-entrevista. Rever as respostas do entrevistado e identificar informações-chave ou pontos que necessitam de aprofundamento. Que competências é que deve ter o entrevistador? Formulação, deve ser capaz de formular perguntas eficazes. Utilizar uma combinação de perguntas abertas e fechadas, dependendo da informação desejada. Perguntas abertas incentivam o entrevistado a expandir-se. E o exemplo é: pode descrever um desafio que enfrentou e como é que o superou? As perguntas fechadas já procuram respostas específicas. E o exemplo é: está disponível para começar na próxima semana? Isto é uma pergunta fechada porque a resposta não vai ser muito extensa, não vai ser muito desenvolvida. A gestão dos silêncios. Silêncios podem ser usados estrategicamente para dar ao entrevistado tempo para refletir e elaborar melhor as respostas. Capacidade de interpretação. Saber ler além do que é dito, observando a linguagem corporal e o tom de voz do entrevistado para identificar sentimentos, hesitações ou confiança. Neutralidade e imparcialidade, outra competência do entrevistador. Evitar julgamentos ou comentários que possam influenciar as respostas. A dada altura, o entrevistador vai dizer aquilo que eu quero ouvir e não aquilo que é verdade. Penso que sobre a entrevista fiz assim um apanhado geral das principais competências, dos objetivos, do planeamento. Em caso de dúvidas, cá estaremos na videoconferência para as debatermos. Até breve!